Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Alisson Souza e hoje estou de volta para continuarmos a falar sobre o tema duração do trabalho, mas hoje conheceremos quem são os famosos teletrabalhadores ou home office, como é conhecido na prática. Vai rodar a vinheta e bora ficar sabendo, hein? É isso aí, pessoal. Teletrabalhadores e home office. Em decorrência da pandemia, muitos trabalhadores não estão conseguindo se deslocar até as suas empresas. Então, muitas das empresas resolveram adotar o teletrabalho ou home office, como é conhecido. De forma bem simples, vamos conceituar o que significaria teletrabalho. Vejamos, é a atividade exercida pelo empregado preponderantemente fora das dependências da empresa, bem como a utilização de tecnologia da informação e comunicação, desde que não se caracterize trabalho externo. Alisson, trocando em miúdos, vejamos, quando eu falo em home office, eu estou falando do empregado que em regra vai trabalhar na sua residência ou em uma residência. Por exemplo, eu, Alisson, estou trabalhando em home office, eu posso trabalhar na minha casa, como posso trabalhar na casa dos meus pais, na casa de um amigo, na casa de um tio, na casa de uma prima, de um primo, de uma avó. Veja, eu preciso trabalhar numa residência. Alisson, mas tem uma pracinha em frente à minha casa. Eu posso trabalhar? Claro que pode. É fora das dependências da empresa e não se caracteriza como trabalho externo. Já o trabalhador externo, ele precisa se deslocar para exercer as suas atividades. Pensa no seguinte, no biólogo, ele precisa fazer uma viagem para estudar um animal X. Ele vai precisar se deslocar daqui até um outro ponto, certo? Maravilha. Trazendo para a nossa realidade, imagina o seguinte, um vendedor externo, onde ele precisa se deslocar para exercer a sua atividade. Por exemplo, hoje ele vai trabalhar no bairro X, onde ele vai precisar percorrer aquele bairro até um ponto Y. Amanhã ele vai precisar ir para um bairro Y, onde lá ele vai mais uma vez precisar percorrer ou fazer alguma outra coisa ali naquela redondeza. Perceba, o empregado que exerce trabalho externo, ele precisa se deslocar para exercer. Já o teletrabalhador não. Ele vai trabalhar numa residência, seja dele ou de uma outra pessoa, e não vai estar nas dependências dentro do estabelecimento da empresa. Tudo bem? Maravilha. Alisson, onde eu encontro o conceito de teletrabalhador? Artigo 75B da CLT traz o conceito de teletrabalhador. Tudo bem? Maravilha. Uma observação muito importante a ser feita é o seguinte. Antes da Lei 12.551 de 2011, a CLT não tinha previsão do teletrabalho. Porém, com o teletrabalho, ficou previsto através da Lei 12.551 de 2011. Aí sim a CLT passou a prever. Maravilha? Outra observação importante é o seguinte. Algumas pessoas me perguntam se ela em regime de teletrabalho vai ser tratada de forma diferenciada daquele cara que trabalha dentro da empresa, no estabelecimento da empresa. A resposta é não. Por quê? O artigo 6º da CLT, ele é bem claro em dizer que não vai ter diferenciação entre um teletrabalhador e um cara que trabalha dentro da empresa. Tudo bem? Maravilha. Vamos falar da finalidade do teletrabalho. O legislador, quando criou o teletrabalho, ele foi muito inteligente, pelo menos a meu ver. Porque pensa o seguinte, eu falo do teletrabalhador, estou falando do cara que vai trabalhar em casa. Se ele vai trabalhar em casa, ele não vai precisar se deslocar até o seu trabalho. Pensa o seguinte, aqui em São Paulo, normalmente as pessoas levam aproximadamente 2 a 3 horas para chegar no trabalho. Imagine como ela vai chegar, já vai chegar puta. Por quê? Pega trem, ônibus, metrô, e até de carro é complicado, porque o nosso trânsito é muito caótico, é muito pesado. Então, trazer esse benefício de poder trabalhar em casa por um cara que mora tão longe do seu trabalho é muito bom, é muito viável. Primeiro, para a saúde mental e física desse trabalhador.
Segundo, ele não vai se estressar tanto como ele se estressaria se tivesse que se deslocar até a sua empresa. E como consequência, a gente vai ponderar, alguns empregados vão até melhorar o seu desempenho, eles vão trabalhar um pouco melhor, porque ele está no conforto da sua casa. Porém, em contrapartida, também tem aquele empregado que infelizmente não consegue trabalhar de casa. Às vezes porque ele tem filhos, às vezes porque o local onde ele mora é muito barulhento, ou às vezes os vizinhos fazem muito barulho, então não é viável para ele trabalhar em casa. Entendeu? Maravilha. Tem um outro ponto. Para o empregador, acaba sendo um pouco melhor, porque se o seu empregado ele não está trabalhando na sua empresa, ele não está tendo que se deslocar, o empregador não está pagando vale transporte. Salvo se ele for em alguns dias da semana até a empresa. Aí o empregador, vai pagar de forma proporcional para esse empregado para ele ir até a empresa. Maravilha? Em relação ao trânsito, São Paulo o trânsito é caótico, é difícil, é pesado. Imagina que esse empregado ele vai trabalhar de carro. Se esse empregado ele está em regime de teletrabalho, é menos um carro para o trânsito da cidade de São Paulo. E cara, faz muita diferença. Você entendeu? Você tem que ponderar as coisas. Uma outra coisa boa é o seguinte, a empresa ela não vai ter um custo muito grande em relação a água, energia, internet. Por quê? Quanto mais trabalhadores laborando em casa, entre aspas, menos custos ela terá. Então você tem a parte para o empregado, e para o empregador, certo? Maravilha. Só que tem o seguinte, em contrapartida, eu falei as coisas boas e tem a parte ruim. Por quê? Antes da reforma trabalhista, o legislador previa que o teletrabalhador ele tinha limitação de jornada, que é aquela limitação constitucional de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Porém, com a reforma trabalhista, o legislador falou o seguinte, não, você não vai ter mais limitação de jornada. Ou seja, como consequência, você pode trabalhar mais que 8 e menos que 8. Como consequência, você não tem hora extra, adicional noturno, intervalo para repouso e ou alimentação, mas isso na teoria. Por quê? Alisson, eu estou em home office esses dias por causa da pandemia. Mas quando eu começo a trabalhar, eu tenho que avisar o meu empregador via WhatsApp, SMS, e-mail, eu tenho que ligar. Quando eu vou almoçar, a mesma coisa. Quando eu volto do almoço, a mesma coisa. Quando eu termino o meu trabalho, a mesma coisa. Perceba que eu tenho um controle de jornada aqui. Então, se eu tenho um controle de jornada, eu tenho uma limitação, onde que eu vou trabalhar 8 horas diárias e 44 horas semanais. Se eu trabalhar a mais, vai ser considerado como hora extra. Então, eu vou receber, se for o caso, hora extra, adicional noturno, dependendo da hora que eu trabalhe, aquele intervalo para repouso e ou alimentação, é tudo assim. A doutrina, leis, jurisprudências, elas vão trazer a base para nós e a gente aplica ao caso concreto. Tudo bem? Maravilha. Alisson, mas quais são as características de um teletrabalhador? Lá no conceito, eu já falei para vocês, são 3. Agora eu vou pontuar para você poder anotar bonitinho aí no seu caderno. Vejamos. Primeiro, atividade exercida preponderantemente fora da empresa. Segundo, ele tem que fazer uso de tecnologia de informação e comunicação. Terceiro, não pode ser configurado como atividade externa. Então eu tenho esses 3 pilares para enquadrar o cara como teletrabalhador. Maravilha? Eu não vou falar mais sobre eles, porque como eu já conceituei, eu estaria falando mais do mesmo. Tudo bem? Beleza. Para a gente encerrar o vídeo de hoje, porque ele é longo, eu não queria falar tudo no mesmo vídeo para não ficar cansativo, eu vou fazer uma observação, que algumas pessoas perguntam o seguinte, Alisson, eu trabalho em regime de home office, porém, 2, 3 vezes por semana, eu tenho que ir na empresa para participar de algumas reuniões.
Descaracteriza o home office? A resposta é não. Por quê? O artigo 75B, no seu parágrafo único, ele é claro em dizer que não tem essa descaracterização. Por quê? Ele pode sim fazer uma reunião, ele pode sim exercer uma atividade específica lá na empresa que não vai ser prejudicada. Tudo bem? Então, só para a gente fechar o vídeo de hoje, onde está o conceito? Artigo 75B da CLT. A diferenciação entre um cara que é teletrabalhador e empregado que trabalha no estabelecimento, que não tem essa diferenciação, artigo 6º da CLT. E para fecharmos em relação ao teletrabalhador que vai à empresa para fazer alguma outra coisa, artigo 75B, parágrafo único da CLT. Tudo bem? Este foi o primeiro vídeo. No próximo a gente vai falar sobre a questão do prazo, como é que vai funcionar, a solenidade do contrato. E claro, eu faço um convite para vocês, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau!